Tornamos agora ao segundo bloco. Agradeço a presença de todos vocês. Quero aqui citar os advogados que estão nos assistindo aqui pelo chat. Dr. João Vilaça, Dr. Silvan Araújo, doutora Érica Guimarães, doutora Raquel Lira, doutora Jaqueline Moura. E também pedir a vocês para que interajam conosco, mandem suas perguntas, suas sugestões a respeito do nosso debate para enriquecer ainda mais. Mais uma vez, agradecendo a doutora Catarina Léo, que é secretária da Comissão de Mediação da OAB Caruaru, doutor Edivan Cordeiro, que é o presidente da comissão aqui na OAB Caruaru, e doutor Carlos Eduardo, que faz parte da Comissão Nacional de Mediação do Conselho Federal. Bom, gostaria de passar a palavra para o doutor Edivan também, para fazer comentários e a gente trazer novamente ao tema, né, a respeito da mediação. Doutor Carlos, a pandemia ela trouxe conflitos que ensejam uma resolução rápida, como, por exemplo, o atraso de pagamento de pensão alimentícia. Portanto, a mediação ela pode contribuir muito, né, nesses casos, por ser um procedimento mais prático e menos desgastante para as partes, né? Olha, a segunda provocação que eu trago para o senhor além da celeridade, quais os outros benefícios da mediação em relação aos procedimentos judiciais? Aos procedimentos judiciais. A mediação pode trazer e está trazendo, com base no CPC e no novo instituto que está no CPC, que são os contratos processuais ou os negócios processuais, pode trazer a melhor utilização dos negócios processuais. Ou seja, os advogados em seus escritórios, porque eu entendo que a mediação só vai efetivamente se consolidar na sociedade a partir da advocacia. Os empresários esperam da advocacia essa iniciativa, porque eles sozinhos provavelmente não têm condições de mudar essa sistemática de trabalho, enquanto o advogado tiver a predileção pelos métodos mais tradicionais, né? Os advogados que estão inovando, e são muitos, é bom entender, e estão precisando apenas que a gente possa fortalecer essa rede nacional de escritórios de advocacia colaborativa. Então, de fato, os processos vão andar muito mais rápido, quer no judiciário, quer através de métodos extrajudiciais, no momento em que nós entendermos que hoje o processo ele pode ser ajustado às necessidades do caso. Então, os advogados têm um poder hoje, junto com seus clientes, de estabelecerem parâmetros para um processo mais rápido, mais voltado à consensualização e mais voltado à sua efetividade, com vistas a uma razoável duração desse processo, inclusive em relação a essas questões todas, como esses conflitos envolvendo essas dívidas e essas questões familiares que exigem soluções rápidas e eficazes. E o que é que significa a solução eficaz? É uma solução construída por pessoas que conhecem seus problemas, suas necessidades, seus interesses, e que podem compartilhar tudo isso durante um contraditório diferente desse contraditório automatizado que a gente construiu no passado. Um contraditório em que as pessoas efetivamente possam conversar, dialogar, com vistas ao interesse comum, às soluções de ganha-ganha. Para isso, a gente precisa de advogados com uma boa formação em negociação e que possam, nas negociações, darem a sua contribuição jurídica, porque, de fato, especialmente no judiciário, eu diria até que no judiciário, é indispensável a atuação e a participação do advogado em todos os espaços de consensualização. Então, é uma nova advocacia e nós precisamos aprender também a lidar com a questão do nosso código de ética, né, ao lidar com isto. Né? O código de ética, no artigo 48, estabelece que o advogado ele não é menos remunerado do que aquele que litiga só pelo fato de encontrar com os seus clientes uma solução rápida. A solução rápida não é justificativa para desmerecer o trabalho do advogado. O advogado será sempre um participante e um construtor de entendimentos, porque ele, mais do que ninguém, ele entende como estabelecer parâmetros para que esse entendimento atenda às necessidades de todos. Isso significa que há redução de custos em todos os sentidos, há uma maior satisfação de todos os envolvidos,
há uma maior rapidez, porque você pode até receber menos como advogado naquele mês ou naqueles 2 meses da mediação, mas receberá proporcionalmente muito mais do que esperando 5, 10 anos por uma solução final, né? E ganhará no reconhecimento e na confiança que é construída na relação com os seus clientes. Então, os clientes vão passar a ver no advogado uma importância tão grande como aquela que tem os nossos médicos, quando nós estamos doentes, precisando de atendimento. Então, esse tipo de vínculo, que é mais humanizado, ele efetivamente é o que está fazendo a diferença entre todos aqueles que adotaram, né, a priorização das práticas de consensualização de um modo geral. Ok, doutor Carlos, queria fazer aqui um complemento. É importante as partes entenderem que o conflito, o litígio sendo resolvido no judiciário, apenas um ganha e outro perde. E sendo resolvido através da mediação, todo mundo sai ganhando, né? Sem contar a economia processual, a celeridade, a praticidade, a informalidade. Perfeito. E há um detalhe. É um ganha, ganha e ganha. Porque ganha uma parte, ganha outra parte, ganha o Poder Judiciário, que reduz seus custos e é menos ocupado e tem a disponibilidade de cuidar de outros assuntos, ganha a cidadania, que encontra um ambiente mais construtivo e de colaboração entre os seus integrantes, porque esse ganha, 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 esse terceiro ganha, é especialmente o ganho da cidadania em construir uma coletividade mais entendida, mais harmoniosa, restaurando seus vínculos e famílias mais reestruturadas, né, com soluções que efetivamente podem contribuir nessa direção. Perfeito. Doutor Carlos, também ganha o advogado, né, que termina conseguindo resolver o problema do cliente. E aí é interessante, eu estou vendo aqui algumas perguntas para o doutor Carlos Eduardo, e é importante a advocacia assim, utilizar bem o nosso professor Carlos Eduardo, que é referência no assunto, né, a respeito de mediação e arbitragem, mas é o que eu falo sempre, hoje o advogado ele tem que ter isso em mente, de resolver os conflitos e não apenas procurar um único meio, que seria a esfera do Poder Judiciário. A gente sabe que o processo é lento, moroso, é alto, o custo é alto, né? E principalmente agora, diante do novo termo estabelecido pelo tribunal, de querer aumentar as custas, de pedir para que os magistrados sejam mais rígidos no momento de conceder a justiça gratuita. E a mediação, no caso, é um desses caminhos. Acredito que o negócio bom, né, doutor Carlos, é quando é bom para as duas partes, né? E assim, não é quem já passou por um processo judicial, todos nós somos advogados e sabemos a via crucis que é um processo judicial. Mas quem nunca passou por um processo judicial só sabe no momento que está ali, vendo a morosidade, a demora, o custo, né, o risco de repente perder aquele direito. E na mediação, né, você consegue de repente chegar a um meio termo e resolver aquele problema. Tem uma pergunta aqui, doutor Carlos, para o senhor, e faz justamente essa menção ao que eu estou me referindo aqui, essa linha de raciocínio. Doutora Amanda Moraes, ela pergunta: doutor Carlos Eduardo, o senhor acredita que alguns advogados ainda não recebem de uma forma positiva a mediação e conciliação para dirimir os conflitos e preferem sempre judicializar as demandas? Bom, doutor Carlos, isso é bem... Infelizmente, existem alguns profissionais que ainda acham que o único caminho é judicializar o direito, né? Eu espero que a doutora Amanda nunca tenha casado com um homem que não vale a pena ter como companheiro. Porque ela enfrentou uma dificuldade de estar tão acostumado com isso que terminou se mantendo muito mais tempo do que seria razoável naquela relação tóxica. É um pouco o que acontece com o judiciário. Nós estamos tão viciados a esse judiciário, numa relação tóxica, com uma instituição que está sacrificada por conta dessa nossa mentalidade e que é super procurada para prestar um serviço que ela não tem mais condições de prestar de maneira satisfatória, mas a gente não percebe que a gente pode encaminhar noutra direção, que a gente pode construir uma nova vida, que a gente pode mudar essa realidade familiar
porque no final das contas é a família brasileira que precisa dessa mudança. Então, eu responderia assim à minha colega nesse sentido. A dificuldade é perceber que, de fato, existe aí um caminho bem à vontade, bem próprio, que a cidadania não deve ser infantilizada a ponto de ser jogada num espaço que não está preparado para atendê-la satisfatoriamente, mas que deve se confiar nela e na maneira, do modo como ela pode colaborar com o advogado e, reciprocamente, o advogado colaborar com ela, na busca desses novos caminhos, dessas novas opções, dessas novas alternativas, com um casamento que precisa ser desfeito, que está viciado e precisa ser construída uma nova realidade de vida. Eu, para mim, que eu fui tributarista durante 3 décadas, o campo da mediação, da conciliação, da facilitação de diálogos apreciativos, da avaliação neutra, do desenho do sistema de disputas, da arbitragem, esse campo amplo, incluindo a negociação, esse campo representou para mim uma nova vida. Eu me renovei como ser humano, porque me deu uma motivação, um propósito que eu já não tinha na minha atividade profissional como advogado. Então, eu diria isto. Vamos acreditar que o processo de mudança faz bem, ele é saudável e ele é capaz de mudanças significativas que vão surpreender a todos nós, que tanto estamos por um direito mais legítimo, mais justo e que satisfaça a todos. Perfeito, doutor Carlos. Eu quero registrar aqui também a presença de doutora Jaqueline Moura, doutor Alberto Holanda. Ela fala aqui, eu acredito que nós conversamos no primeiro bloco, pensão alimentícia seria passível de mediação, ou seja, seria direito disponível a pensão alimentícia? É muito importante observar que o conceito de indisponibilidade, como qualquer conceito jurídico, ele passa por uma ponderação, né? O que prevalece em tudo isto é a dignidade da pessoa humana. Então, o direito humano, da dignidade da pessoa humana, deve ser, digamos assim, o norteador das práticas. O Ministério Público tem se cada vez mais dobrado a isto. A mediação pode, sim, ser adotada em situações que envolvem direito indisponível que comportem transação, que comportem um acerto, um entendimento. E esse entendimento, com o apoio do Ministério Público, que depois vai dar uma examinada nisto, ele, sem dúvida, é o caminho. Ou seja, hoje, por exemplo, a legislação está estimulando os advogados públicos, os procuradores, de um modo geral, e os vários campos do poder público a criarem as suas câmaras, para discutir questões envolvendo direito tributário, direito administrativo e tantas outras questões que ficam anos e anos e anos pendentes, presos a formalismos meramente, digamos assim, mecanicistas, quando as pessoas, quando se reúnem, a inteligência flui, a criatividade flui, o entendimento em torno daquele caso específico flui, e as soluções customizadas, melhor dizendo, elas também se tornam viáveis. E aí, claro, se precisar de haver de um parecer, uma observação, uma consideração do Ministério Público, haverá. Se houver a necessidade de uma homologação judicial, haverá, mas sempre se tem um espaço para construir consensos, mesmo nessas situações que, tradicionalmente, não comportavam o entendimento humano. Perfeito. Também quero registrar aqui a presença de doutora Rayane Campos, que também parabeniza pelo excelente tema escolhido na live de hoje. Doutor Rodrigo Cabral, doutora Fernanda Arimatea, doutor Ari Carvalho, doutora Rayane Campos, doutora Amanda, que nós conversamos a respeito da dúvida dela, doutora Fabiana Souto, nossa vice-presidente Lúcia Cardoso, aqui sempre presente em nossas lives. Doutor Vamário, também agradeço ao doutor Vamário pela presença, ele diz que é o conceito de justiça multiportas entrando em vigor na prática jurídica, fazendo com que o juiz deixe de ser o protagonista do feito, passando a ser mais um aliado na resolução consensual. Exatamente, doutor Vamário. Quer comentar, doutor Carlos?
É um prazer ouvir esse depoimento do colega, doutor Romário. Isso é uma síntese, o que ele falou é uma síntese do novo sistema de justiça, porque nós queremos uma sociedade democrática. Sociedade democrática é aquela em que a voz do povo efetivamente prevalece. Uma sociedade democrática é aquela que se baseia no artigo 1º da Constituição, em que princípios fundamentais, como, por exemplo, o da dignidade da pessoa humana, o princípio, né, o fundamento da cidadania, né, a função social do trabalho e da livre iniciativa. Esses princípios, eles estão ali para nortear todas as práticas, todos os processos, todos os procedimentos. Desde o preâmbulo da Constituição, a gente tem um anúncio de uma cidadania livre, capaz de resolver as suas controvérsias pacificamente. Então, o direito existe para a cidadania e não a cidadania para um determinado formalismo. Então, o que tem que se ajustar ao cidadão é o formalismo, e não o cidadão se ajustar ao formalismo, como sempre existiu na nossa história, pelo menos nos últimos 100 anos. De modo que, o que você falou de estudo, né, lá desde o Frank Sanders, nos anos 70, nos Estados Unidos, quando começou a trabalhar esse conceito de justiça multiportas, a hoje, passando pela Resolução 125 de 2010, o CPC, a Lei de Mediação, que eu tive o prazer de compor a comissão do Ministério da Justiça que elaborou o anteprojeto da atual Lei de Mediação no Brasil, desde aqueles momentos que a gente tem efetivamente marchado para adotar esse sistema democrático e um judiciário a serviço do povo. É como dizia o nosso grande, querido cantor, né? Que agora eu me esqueço um pouco, são tantos queridos artistas, ele dizia que o cantor, o músico, deve estar onde o povo está. Ou seja, o judiciário deve estar onde o povo está. E não só presencialmente, mas também virtualmente. Né? Às vezes não há uma instalação do judiciário satisfatória do ponto de vista do juiz, do ponto de vista da estrutura física, mas pode haver uma estrutura de acesso à internet que facilita o cidadão a fazer os contatos e a participar das mediações, das negociações, né, dos processos de um modo geral, como testemunha ou como advogado, né, na sua atuação, sem precisar de sair de pequenas cidades que estão ali no entorno de Caruaru. A cidadania poderá ser melhor servida ainda do que simplesmente aumentando custos do judiciário para você ter presenças que às vezes não representam efetivamente o judiciário, mas apenas estão participando de algum tipo de ação mais simbólica do que real. Nós precisamos de efetividade. Desde que a efetividade exista, nós não precisaremos ter um juiz em cada comarca, mas precisaremos ter em cada comarca o judiciário à disposição do cidadão e atendendo às necessidades da cidadania e da advocacia. É assim que eu sinto, isso faz parte da mudança que a gente está vivendo hoje. Perfeito, doutor Carlos. Vamos encerrar esse nosso segundo bloco. Em seguida, iremos para o terceiro e último bloco. Agradeço a presença de todos os advogados no nosso chat. Estamos com uma boa audiência e com a interação de vocês, que é fundamental.